Fala galera, beleza? Vamos lá então? Vamos continuar nossos conteúdos. Espero que vocês estejam todos bem, animados, preparados para estudar mais um pouquinho, né? Vamos lá, então a gente estava falando sobre operações de monômios, né? Lembra que a gente fez soma de monômios, subtração, tinha aquela regrinha de sinal lá, tá? Agora a gente vem aqui para multiplicação de monômios, tá bom? Primeiro, lembre-se do seguinte: todo monômio tem coeficiente e parte literal, não é mesmo? Vou fazer um exemplo aqui, ó, só para vocês verem. Tem aqui, ó, menos 17x ao quadrado y. Este é um monômio, tá? O que é isso aqui? O número nós chamamos de coeficiente. A parte que tem a letra, inclusive com o seu expoente ou as letras, chamamos de parte literal. Lembrou? Tá? Então, como todo monômio tem isso, coeficiente e parte literal, a gente diz assim que a regrinha para calcular a multiplicação de monômios é: multiplica coeficiente com coeficiente, ou seja, número com número. Você não precisa se preocupar em como que eu multiplico um número com uma letra. Você não vai fazer isso, né? Tá? O que a gente vai fazer é multiplica coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Ou seja, número com número, letra com letra. Beleza? Vamos lá. Quando a gente está multiplicando a parte literal, a gente vai encontrar dois casos. Um caso onde as letras são iguais e um caso onde as letras são diferentes. O que eu faço em cada caso? Se eu tenho letras iguais, a gente vai lembrar de uma propriedade de potência que diz: na multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Tá? Então, ó, tá aqui. Se eu tenho letras iguais, por exemplo, x com x, a com a, c com c, letras iguais, eu somo os expoentes. Beleza? Caso as letras sejam diferentes, por exemplo, A vezes X, Y vezes P, o que eu faço? Repete. Só repete as letrinhas uma do ladinho da outra, que indica a multiplicação e acabou. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer um exemplo para a gente começar a entender aí. Uma das formas bastante usadas aí para se usar multiplicação de monômios é o cálculo de área. Tá? Pode ser de um retângulo, pode ser de um triângulo, pode ser de um quadrado, de uma figura geométrica qualquer, ou também tem a parte bem analítica ali, sem desenho, sem figuras, apenas uma multiplicação, que a gente também vai fazer um caso aqui, tá? Vamos lá. Então eu tenho que calcular a área desse retângulo. Bom, nós sabemos que a área de um retângulo é base vezes altura. Quem é a nossa base? 4x e y, e a altura é 6x, né? Eu vou colocar entre parênteses e aconselho vocês a sempre colocarem dentro do parênteses também, tá? Por quê? Alguns casos nós vamos ter números negativos, números com vírgula, que pode confundir aí a vírgula com um ponto. Às vezes o número negativo esquece de fazer a regra de sinal. Por quê? Se é multiplicação de coeficiente de número com número, tem regra de sinal, tá bom? Vamos lá? Vamos calcular aqui então. Veja que é importante a gente reparar que olhando assim ele fica até um pouquinho, nossa, mas parece meio complicadinho, né? Não, não é. Lembra lá que em soma e subtração de monômios tinha uma regra? Só posso somar ou subtrair se forem monômios semelhantes. Lembram disso? Tem que ter o mesmo expoente, a mesma letra, a parte literal tem que ser exatamente igual. Nesse caso, não precisa disso. É direto. Do jeito que for os monômios, eu vou multiplicar e seja o que Deus quiser. Tá bom? Então não existe aquela preocupação lá da soma e subtração. Aqui é livre, sempre posso calcular, tá? Aí eu só vou tomar cuidado com esses dois itens aqui. Então, nós vamos fazer o quê? Letra, número com número, né? Que é coeficiente com coeficiente, e parte literal com parte literal. Tudo bem? Tranquilo? Vai lá, ó. Ó como é simples. 4 vezes 6, normal, né? 24. Letra com letra, vamos ver? Tem o x e x, ó, letras iguais. Você procura sempre as letras iguais primeiro, tá? Se não tiver, tudo bem. O que vai fazer? Repetir. Se tem, aí vamos usar essa propriedade que tem que somar o expoente. X com x são letras iguais, eu repito a base, que é a potência ali, né? E somo os expoentes. O expoente desse x é 1, desse x também é 1. Tudo bem? Se for 2, 3, 5, não tem problema. Você vai somar esses expoentes. No caso aqui vai ficar um x ao quadrado. Repare que tem y somente aqui, não tem aqui. Quando são letras diferentes, o que eu faço?
Repito, não vou repetir aqui, ó. Então vai aparecer o y aqui, ok? Então o que resultou a área, o cálculo da área deste monômio? 24x ao quadrado y. Só isso. 24x ao quadrado y. É a área deste retângulozinho. Tudo bem? Percebeu que nós usamos isso? Coeficiente com coeficiente, número com número, né? E letra com letra. Letra igual, somamos o expoente. Quando tem letra diferente, só repete aquela letrinha ali do lado. Fácil, né? Tranquilo? Vou apagar que vamos fazer mais um exemplo de multiplicação e já vamos para a divisão, porque é bem tranquilo isso aí. Beleza? Não esquece de copiar. Vamos lá, vamos fazer mais uma multiplicação, aqui mais um exemplo. A gente fez o primeiro exemplo ali com a ideia da área, né, um conceito geométrico. Agora a gente vai para uma parte mais analítica que vai usar bastante também, tá? Quero fazer, calcular, né, determine a multiplicação dos monômios. Menos 12 ao quadrado b e esse outro monômio aqui, ó, 5abc ao cubo. Bom, independente do tamanho do monômio, não se assuste com os números, com os expoentes, fique tranquilo, fique calmo, respire fundo e vamos lá. Ó, a gente vai montar a multiplicação primeiro. O que é montar a multiplicação? Anotar eles aqui, ó, 12 ao quadrado b, dentro do parênteses, não esquece, por favor, sempre acostuma a colocar dentro do parênteses. Vamos lá? Ah, esse cubo aqui está só no C, tá bom? Cuidado para não confundir. Bom, a gente sabe então que na multiplicação, número com número, letra com letra. Guardou isso já? Memorizou? Vamos lá? Número com número. Menos 12 vezes 5. Não esquece que a multiplicação tem regra de sinal. O 5, quando não tem nada, a gente sabe que ele é positivo. Menos com mais vai dar menos. 12 vezes 5, 60. Vamos para as letras. Letras iguais primeiro. Tenho A e A. Letras iguais, né? Repete a letra, soma o expoente. Aqui o A é 2, aqui é 1. 2 mais 1, 3. Vai virar A ao cubo. Tudo bem? Vamos para a próxima letra, B. Temos B aqui e temos B aqui. Repete o B uma vez só, né? E soma os expoentes. Aqui é 1, vai ficar B ao quadrado, certo? Aqui nós temos o C, que não foi usado, né? Não tem aqui, mas tem aqui. Como é uma letra diferente, que não existe nos outros, a gente só vai repetir ela. Repare que aqui as letras aparecem uma vez só, não pode aparecer 2A aqui, A e A do ladinho, B e B, C e C, não. Uma única vez. Quando tem letras repetidas, soma os expoentes. Quando só tem em um lugar a letra, como tinha somente o C no segundo monômio, ele apareceu uma vez só. Tudo bem? Tranquilo? Recapitula aí, qualquer coisa, volta o vídeo, pausa aqui, tenta fazer você a multiplicação sozinho, tá bem? Tranquilo? É isso aí, vamos pro próximo que é divisão. Vamos lá agora, divisão de monômios. Também tem uma regrinha importante, tá? Quando você vai fazer a divisão dos monômios, o que acontece? Igual, ó, coeficiente com coeficiente, tá bom? Lá na multiplicação a gente multiplicava um coeficiente pelo outro, aqui dividimos um coeficiente pelo outro, tá bom? E a parte literal também, ó, parte literal com parte literal, que é pra gente só se organizar, sabe? Você olhar e não se assustar. Calma, é número com número, letra com letra. Vai dar certo, tá bom? Como eu falei, respire fundo. Quando nós temos letras iguais, o que eu vou fazer agora? Subtrair o expoente. Da onde que vem isso? Propriedade de potência. Lembra lá quando eu tenho, ó, uma potência, por exemplo, A à sétima dividido por A à quinta. Bases iguais, repete a base, subtrai o expoente. Lembra disso? 7 menos 5, 2. Ah, então isso aqui é uma potência, tá bom? É isso que vai acontecer ali, tá bom? Nós vamos ter divisão de letras iguais, né? Divisões de letras iguais. Nesse caso, vai subtrair o expoente. Certo? Vamos lá? Exemplo 1, ó. Calcule a divisão de 50x ao cubo por 10x. Tá bom? Vamos lá. Você pode montar a divisão em linha, que é fazer assim, né? 50 dividido por 50x ao cubo dividido por 10x. Pode ser assim. Eu costumo usar na forma de fração, tá? Eu acho que fica um pouco mais visível quem divide por quem. Mas é uma questão de gosto, tá? Fique à vontade para como você quiser fazer. Aqui eu já consigo enxergar melhor, tá? Os números dividido pelos números, as letras pelas letras, tá bom? Mas fique à vontade aí. 50 dividido por 10 dá 5. Caso você tenha uma divisão onde não seja exato aqui, você vai simplificar a fração, tá bom? Mas nesse caso que dá exato.
que eu vou fazer? Olha bem aqui, o que é o interessante da divisão. Eu tenho letras iguais, né? X e X, tá bom? Repete uma vez só ela. O que vai acontecer? O que eu faço? Subtraio o expoente. Aqui o expoente é 3 e aqui não tem nada, é 1, certo? 3 menos 1, 2. Então, o resultado de 50x ao cubo dividido por 10x é 5x ao quadrado. Da onde que saiu isso? Número divide com número, 50 dividido por 10, 5. Letra divide pela letra. Quando eu tenho letras iguais, que é o que vai acontecer aqui sempre, eu vou pegar o x aqui, que é a mesma letra, pego o expoente do x, que é 3, menos o expoente que está embaixo, que é 1. 3 menos 1, 2. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Bom, você deve estar se perguntando aí, e se por acaso eu tiver letras diferentes, o que vai acontecer? Bom, embaixo, o monômio pelo qual vamos dividir sempre vai ter letras iguais às de cima. Pode ser que na fração, que na parte de cima da fração, tem algumas letras diferentes sobrando. Isso pode, tá bom? Vamos ver nesse exemplo aqui, ó. Já vou montar a divisão direta, tá bom? Ó, vou pegar aqui, ó, menos 12, A ao cubo, B à sétima, C. Não se assusta, tá? Dividido por menos 4, A, B à sétima. Vamos ver o que vai acontecer nesse cara aqui, tá bom? A divisãozinha lá. Coeficiente com coeficiente, né? Número com número. Vamos lá? Menos 12 dividido por menos 4, divisão também tem regra de sinal, né? Então, menos com menos vai dar mais. 12 divididos por 4, 3. Vamos para as letras? A. Tem A aqui embaixo? Tem. Caso não tenha a letra embaixo, você só repete ela, tá bom? Mas aqui tem, ó, A ao cubo dividido por A. Qual é o expoente desse A aqui? Vamos colocar lá, é 1, né? Então, ó, vou repetir a letra A. 3 menos 1, 2. Ficou A ao quadrado, ok? Bom, aqui tem um caso interessante, ó. Nós temos B à sétima aqui em cima, B à sétima aqui embaixo. Se eu for fazer a regrinha, eu vou ter isso daqui, ó. B, 7 menos 7, 0. Só que aí é um caso específico, que nós vamos pensar o seguinte aqui, ó. Se eu tenho B à sétima dividido por B à sétima, nós entendemos isso como 1. A divisão de um número por ele mesmo não é 1? Independente de quem seja o B. O B pode ser um número grande, pequeno, 1, 7, 500. Quando eu calcular B à sétima, não vai ser igual a B à sétima? Então nós não temos aqui uma divisão de números iguais, né? Eu tenho 500 dividido por 500. Eu tenho 1 bilhão dividido por 1 bilhão. Isso vai dar sempre 1. Concorda? Tá. Então, esse B à sétima dividido por B à sétima dá 1. Mas por que está B elevado a 0? Aí nós temos uma propriedade de potência bem importante, visto lá no 6º ano, que diz assim, ó. Todo número elevado a 0 é igual a 1. O que quer dizer? Que esse B elevado a 0 pode ser substituído por 1. Lembrando que é uma multiplicação, está todo mundo um multiplicando o outro aqui, não faz sentido eu colocar esse 1 aqui. 1 vezes 3 não dá 3. Então, esse 1 aqui simplesmente pode sumir. Lembra lá que o 1 é o elemento neutro da multiplicação? Tá. Mas, afinal, o que eu faço então quando eu tiver a letra igual e o expoente exatamente igual? Você faz isso. A gente chama de simplificar. Tchau! B à sétima. Tchau! Vai embora, não vai ficar nada. Porque, na verdade, sobra 1, que multiplicado pelo 3 que está ali na frente continua sendo 3. Veja que ele não altera. Tudo bem? Então, se você tiver lá x ao quadrado em cima, x ao quadrado embaixo, simplifica. Tenho c elevado à 12ª potência em cima, c elevado à 12ª potência embaixo. Tchau, cancela, tá bom? O que vai sobrar aqui? O C. Não tem nenhum C embaixo, né? Não tem problema. Se não tem ninguém para fazer o cálculo com ele, você repete. Tranquilo? Então, ó,
Menos com menos mais, ficou positivo. 12 divididos por 4, 3. Tudo bem? E aqui, a ao cubo dividido por a elevado a 1, subtrai, né? 3 menos 1, 2. O b, por que o b vai sumir? Porque os expoentes são idênticos. Daria 1, esse carinha, multiplicado pelo 3, o 1 sumiu. Então, este b a sétima com b a sétima é simplificado, é cancelado, tá? E o c, como não tem ninguém embaixo para fazer o cálculo com ele, repetimos o c. Tranquilo? Então, essa divisão que aparentava ser grande, ficou um resultado pequeno, né? 3a ao quadrado c. Beleza? Vamos para o próximo? Não esquece de copiar. Vamos lá, ó, potência. É bem tranquilo, tá? Potência de um número, nós já sabemos calcular, né? O que é lá um 2 elevado à quarta potência? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Calculamos essa multiplicação. O que é x elevado à quarta potência? X elevado à quarta. Não tem como calcular, né? Então, assim, ó, se você tem lá para calcular, determine quanto que é x elevado à décima potência. Como é uma letra, que eu não sei que número é, eu apenas represento desta forma, tá bom? Apenas o expoente vai para a letra, tudo bem? É isso que a gente vai fazer aqui. Bom, para a regra para potenciação de monômios, ela é muito simples, ó. Tá aqui. Eleva todo mundo, eu coloquei aqui todo mundo, para não esquecer do coeficiente e de cada uma das letras que fazem parte lá da parte literal, tá bom? Pode ser que seja uma letra só, às vezes acontece, mas pode ser que tenhamos 2, 3, 5 letras. O que vai acontecer? É como a gente chama lá na distributiva, vai ter que distribuir esse expoente para todo mundo, tá bom? Então eu tenho alguns exemplos aqui, ó. 3ab elevado ao cubo. Esse cubo, esse 3 aqui, ó, ele vai... Opa! Esse 3, deixa eu guardar essas canetas aqui, que é muita caneta na mão, não vence, né? Ó, esse 3 vai para todo mundo, então ele vai elevar o 3 ao cubo, o a ao cubo, o b ao cubo. Todo mundo, não pode deixar ninguém de fora, tá? Então o que vai acontecer, ó? Vai ficar 3 ao cubo, cada uma das letras ganha aquele expoente ali, ó. 3 ao cubo e b ao cubo, todo mundo. O que eu posso calcular? O que eu posso organizar aqui? Tem como eu calcular o valor de A ao cubo? Não. O valor de B ao cubo? Não. Mas o valor de 3 ao cubo eu posso calcular. Então, já vou reescrever aqui, ó. 3 ao cubo é 27, né? 3 vezes 3 vezes 3, tá? E as letras eu só repito. A ao cubo, B ao cubo. Se você quiser, pode fazer direto, tá? 3 ao cubo, 27. Beleza, sem problema nenhum. Tudo bem? Percebeu que aquele expoente foi para todo mundo, distribuiu para todo mundo, tá? Aqui existem dois casos. Aqui, quando as letras A e B não aparece o expoente, né? Então ele ganha esse expoente, mas na verdade é que existiu um aqui, ó. Não é verdade? Então o que acontece? Esse expoente aqui multiplica o expoente que já existe. É isso que a gente faz. Vamos fazer mais um caso aqui, ó. Menos 2 elevado ao quadrado. Bom, menos 2 elevado ao quadrado é 4, né? Lembra que fica positivo? 4, vou fazer direto, tá? O que dá? X ao quadrado elevado ao quadrado. Quando já tem um expoente, você multiplica os expoentes. X, 2 vezes 2, 4. E o y? Veja como dá certo esse também. O expoente do y não é 1? 1 vezes 2, 2. Ficou 4x à quarta, y ao quadrado. Tudo bem? Percebe que aqui é mais tranquilão, né? Bem curtinho. Eleva o número, aquela determinada potência, seja ao cubo, a quarta, a quinta potência, tá? 3 ao cubo, 27, e cada uma das letras recebe aquele expoente, tá? Não pode esquecer de ninguém aí no processo, tudo bem? Independente se o número aqui seja um número inteiro, se seja uma fração, um número decimal, da forma que ele tiver, ele vai receber aquele expoente que está ali. Tudo bem? É isso, é bem tranquilinho potência, né? Vamos para o próximo e último, que é raiz, beleza? Para finalizar, então, raiz de monômios. Veja que a gente viu multiplicação, divisão, potência e agora raiz de monômios, tá? A dica aqui importante para como calcular a raiz de um monômio é o seguinte: você vai dividir o expoente de cada letra, caso tenha mais de uma, pelo índice da raiz. Veja bem o que vai acontecer. Por que eu falei só da letra?
Porque calcular a raiz de um número já é algo mais natural para nós, né? Você já consegue calcular a raiz quadrada, a raiz cúbica dos números. Então aqui a gente vai também fazer isso, tá? Pensar sempre separadamente. Penso na raiz do número e aí eu penso na raiz da letra. Raiz do número, raiz da letra. E assim a gente vai, tudo bem? Por quê? Quando eu penso separado fica fácil. Olha lá. Quanto que é a raiz quadrada de 36? 6. Tranquilo? Quanto é a raiz quadrada de A ao quadrado? Quando vem essa parte da letra, aí você vai lembrar dessa dica aqui, ó. O que eu vou fazer? Repete a letra, tá bem? Qual é o índice da raiz? Quando a gente lê assim, ó, não tem nada aqui escrito, a gente sabe que é uma raiz quadrada, né? O índice 2. O que você vai fazer? Ó? Divide o expoente da letra, que está aqui dentro, pelo índice. 2 divididos por 2, 1. Você pode colocar o 1 ou pode deixar sem o 1. Tudo bem? Fácil? Olha lá, ó. Raiz quadrada de A ao quadrado é A. Pode ser A elevado a 1 ou somente A. E aqui, veja que não tem número, né? Não tem número. Então não tem problema. O coeficiente seria 1, pode ficar escondido mesmo. Vamos deixar ele escondido. O que eu vou fazer com esse raiz quadrada de x à oitava? Repete a letra, divide o expoente pelo índice. O expoente é 8, o índice é 2. Lembra que se não tem nada é 2. 8 divididos por 2, 4. Raiz quadrada de x à oitava é x à quarta. Tudo bem? Ó, quando for raiz cúbica, raiz quarta, é o mesmo processo, mesma ideia, tá? Raiz cúbica de 27 é 3. Né? Como que eu faço então? Eu tenho duas letras, da mesma forma. Cada letra você faz esse processo. Divide o expoente pelo índice. Divide o expoente pelo índice. É bem tranquilo. Olha lá. A ao cubo. Repete a letra. A. Divide. 3 divididos por 3, 1. E o B, mesma coisa. Divide o expoente pelo índice. 6 divididos por 3, 2. Viu como é tranquilo? Fácil, né? Vamos fazer esse exemplo aqui que tem fração. Às vezes a galera tem medo de fração aí, né? Pensa separadamente. Tanto a fração da parte literal, quanto na própria fração você pode pensar separado. Aqui é raiz quadrada, né? Quando não tem nada no índice é 2. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Viu que não foi difícil? Raiz quadrada de b à oitava. Opa, na letra o que eu faço? Divide o expoente pelo índice. Expoente 8, índice 2. 8 divididos por 2, 4. Então a resposta é 2/3 de b à quarta. Tranquilo? Respira. Revê esta parte, recapitula. Raiz quadrada de um número, já sabe calcular. Quando tem letra, divide o expoente da letra pelo índice da raiz. Tudo bem? E não se preocupe, geralmente vai dar resultados inteiros. Tá bem? É isso. Fechou? Não esquece de anotar tudo isso. Se tiver dúvida, fique à vontade para perguntar. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.